Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um mundo que parece muito distante, mas que moldou a história de uma forma impressionante. A Judéia no tempo de Jesus. Uma época de caos, conflitos e uma transformação que ecoa até hoje. A fonte que a gente está analisando hoje já começa com essa pergunta, né? Uma bela provocação para a gente pensar. E se Jesus surgisse agora, no nosso mundo? Para tentar entender isso, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para o primeiro século. E que mundo era aquele, hein? Para a gente entender o que aconteceu naquela época, é fundamental conhecer o cenário. Pensem num verdadeiro caldeirão de fervor religioso, ocupação militar estrangeira e uma tensão social que estava sempre prestes a explodir. E no centro de toda essa agitação, o que a gente encontra? Uma crise espiritual gigantesca. E ela começava, olha só, no lugar mais sagrado de todos, o Templo de Jerusalém. Essa acusação famosa, ela não era só uma figura de linguagem, não. Era um ataque direto a um sistema em que a fé tinha se transformado basicamente num negócio. E um negócio muito, mas muito lucrativo. 250 mil. É um número que choca, né? Essa era a quantidade estimada de cordeiros sacrificados numa única Páscoa. Dá para imaginar a escala disso? Era uma operação comercial gigantesca, onde os sacerdotes ganhavam dinheiro com tudo, desde a venda dos animais até o câmbio das moedas, que tinha uma comissão de 8%. E claro, com esse vácuo espiritual, o que acontece? Surgem facções religiosas brigando pelo poder, cada uma com uma visão completamente diferente para a Judéia. De um lado, os saduceus, a elite rica, que nem acreditava em vida após a morte. Do outro, os fariseus, superpopulares e apegados à lei, que defendiam a ressurreição. Era uma briga de gigantes. E no meio dessa briga, alguns grupos eram ainda mais radicais. Os zelotes, por exemplo. As fontes chegam a descrever-os como os terroristas da época. Para eles, a única saída era a revolução armada contra Roma. Uma guerra santa para libertar a terra deles. Mas nem todo mundo queria briga. Tinha um outro grupo, os essênios, que foram para o extremo oposto. Eles olharam para aquela sociedade, viram a corrupção e decidiram simplesmente sair. Foram viver em comunidades isoladas no deserto, buscando uma pureza espiritual longe de tudo e de todos. E como se não bastasse toda essa confusão religiosa, ainda tinha a camada política por cima de tudo. E ela era, para dizer o mínimo, opressiva, violenta e cheia de paranoia. Roma falava em paz romana, a tal da Pax Romana. Mas que paz era essa? Era uma paz imposta na marra, com poder militar absoluto e uma autoridade que, muitas vezes, era extremamente cruel. Era a paz do medo. O rei local, Herodes o Grande, era um fantoche de Roma e um megalomaníaco de carteirinha. Para ter uma ideia do nível de paranoia dele, as fontes contam que ele chegou a mandar matar a própria esposa e 3 dos seus filhos, tudo por medo de que eles tomassem o seu poder. E se o rei local era assim, imaginem os governadores romanos. Pôncio Pilatos, por exemplo, não era nem um pouco melhor. O historiador Fílon o descreveu exatamente assim. Um homem cruel, inflexível, sem misericórdia. Ele governava com mão de ferro e tinha um desprezo enorme pela população e pelos seus costumes. Ok, então a gente já viu a briga no topo. Religiosos, políticos. Mas e o povo? Como era a vida da pessoa comum que estava ali, no meio desse fogo cruzado? Para muita gente, a vida era um pesadelo de exclusão. Peguem os leprosos, por exemplo. Eram considerados impuros. Isso significava ser expulso de tudo, da sociedade, da religião, da própria família. Um exílio completo. Já outros, como os publicanos, que eram os coletores de impostos, eram odiados por um motivo diferente. Eram vistos como traidores. Gente do próprio povo que trabalhava para os opressores romanos, explorando seus irmãos. E as mulheres? Bom, a sociedade era extremamente patriarcal. Na prática, isso significava que elas eram cidadãs de segunda classe, tanto na lei quanto na religião. Tinham pouquíssimos direitos e quase nenhuma voz. É nesse cenário, nesse mundo quebrado, corrupto, opressor, que surge uma mensagem completamente nova. E para muita gente daquela época, uma mensagem totalmente radical. E é aqui que tudo se conecta. A mensagem de Jesus, segundo a análise da fonte, batia de frente com cada um dos pilares dessa sociedade. Onde tinha exploração no templo, ela pregava uma fé pura.
Onde tinha violência do império, ela falava de paz. E para aqueles que a sociedade jogava para escanteio, leprosos, publicanos, mulheres, ela oferecia o que ninguém mais oferecia: inclusão e dignidade. Isso tudo nos leva à reflexão final, uma pergunta que atravessa os séculos e continua super atual. No mundo mergulhado no caos, que tipo de ideia tem a força para virar o jogo e mudar tudo de verdade?